Bom, então existem inúmeras possibilidades de causar falha na sua impressão 3D. Eu trouxe aqui algumas opções, por exemplo, a calibração da sua resina, calibração do eixo Z, suporte, o FEP, até a temperatura ambiente pode vir a influenciar na sua impressão. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A calibração da resina. Vamos supor que você está trabalhando com uma resina nova que você nunca utilizou antes. E aí agora você precisa calibrar essa resina. Para quê? Para você entender qual é o tempo de exposição. Para quem não sabe o que é o tempo de exposição, é o tempo que aquela luz azul embaixo da impressão 3D tem que estar ativo para polimerizar aquela resina. Então o mercado ele traz para a gente alguns calibradores. Por exemplo, a empresa MakerTech traz aqui para vocês esse calibrador que tem 5 orifícios, que esse pino tem que entrar no número 3 de forma justa e não pode girar o pino dentro, ele tem que entrar fazendo meio que um clique. Então significa que a sua calibração tá boa. Tem aqui também o calibrador do professor Dr. Glauber, que ele mostra aqui, por exemplo, no parquímetro digital, que ele tem que ter 20 milímetros. Então, ele tem várias possibilidades de você usar esses calibradores para estar averiguando se sua impressão está correspondendo com o que você planejou no digital, principalmente na odontologia, que 0,1 milímetro faz diferença, tá? Eu trago para vocês também algum vídeo no canal aqui que eu tenho, que falo sobre o calibrador da Merketech, como utilizar a impressão. Esse caso eu até usei uma placa mil relaxante como exemplo. Aqui, por exemplo, eu estava imprimindo um protocolo que deu falha, eu até guardei aqui para trazer isso para vocês, que no caso aqui foi a junção de duas coisas. Eu não realizei a calibração correta dessa resina, o tempo de polimerização correto da camada normal, e também teve a questão do suporte. Então, algumas áreas aqui faltou suporte, teve ilhas que eu não estava totalmente suportada, que aí acabou falhando essa impressão. Algo muito importante também é a calibração do eixo Z da impressora. Para quem não sabe, o eixo Z é essa daqui, que é o que sobe e desce a plataforma. Então, essa plataforma ela tem que estar totalmente calibrada, encostada aqui no LCD da impressora para poder a camada ser feita justaposta a essa plataforma e conseguir grudar na plataforma. Então, essa calibração é crucial. Aqui eu trago essa imagem desse blog que trouxe uma falha de impressão. Então, um lado ficou grudado e o outro começou a despencar. O que pode ser? A falha pode ser relacionada ao eixo Z. Então, você não calibrou essa plataforma totalmente grudada ali na impressora. Então, tem um lado que pode ser que aqui esteja mais alto e aqui mais baixo. Então, aqui grudou e aqui não. Então, o primeiro passo, se acontecer isso com você, é calibrar o eixo Z. A calibração tá ok? Então, vai avaliar o tempo de polimerização dessa resina. Pode ser que você colocou, vamos supor, 20 segundos dessa camada inicial. Aumenta para 25 ou 30 segundos para ver se essa impressão vai sair correta. Então, vê essas duas possibilidades. Outra coisa de falha é o suporte. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma impressão de um provisório. Que aí aqui, ó, as primeiras camadas você tem que colocar o suporte para dar sustentação. Propositalmente, eu não coloquei suporte justamente nessa ilha, tá? Ó, nessa ilha aí eu não coloquei suporte. Então, o que vai acontecer? Essa impressão vai falhar, porque tem pontos do seu objeto 3D que não está sustentado. Então, imagina um bolo, que você tem que fazer camada por camada. Se a segunda camada não tiver aquela primeira camada bem estabilizada ou suportada, vai despencar e vai cair. Então, essa etapa do suporte, olhar camada por camada para ver se estão todas suportadas, é essencial, senão vai causar falha. Recebi essas duas imagens aqui, que a impressão ela ficou grudada no tanque, no FEP. Então, ela ficou grudada. Então, o que a gente tem que avaliar? Já temos as duas possibilidades. O eixo Z, então a plataforma não está calibrada, ou o tempo de exposição das camadas iniciais foi fraco demais, pouco tempo de polimerização e ela não conseguiu grudar corretamente na plataforma. E aí então a gente tem que avaliar essas questões, não? Calibrar a resina, calibrar a plataforma. Outra possibilidade, o FEP está desgastado, está frouxo, e isso também pode vir a influenciar no vácuo. Na hora que sobe o tanque,
a resina líquida tá ali, tem um deslocamento de fluido que causa um vácuo, que se esse FEP tiver frouxo, pode também causar danos na sua impressão. Essa imagem também eu tirei desse blog, que se a sua impressão tá vindo com umas falhas específicas, alguns orifícios, é importante você olhar como é que tá ali o LED da sua impressora, essa parte de fora, se não tem resina grudada, porque se tiver alguma resina grudada, vai causar uma sombra e causar falha na sua impressão. Pode ser também que o LED tenha queimado algum e aí aquela região específica não está emitindo luz, aí vai causar aquela falha, então é importante a gente observar isso. A gente pode observar, na própria impressora tem a opção de exposição de luz, que aí você vai observar se ele está expondo a luz corretamente. Então, por exemplo, aqui eu deixei sem luz no meio e só luz nas extremidades, para ver como é que tá, está tudo ok. Você pode também pegar qualquer arquivo seu, que você possa botar lá na impressora e tira o tanque, tira a plataforma só para a gente ver como é que está a emissão dessa luz. Tá formando o objeto direitinho? Não tem nenhuma sombra? Ok, então a gente vai começar a descartar as possibilidades. Aqui, por exemplo, um colega meu me mandou que na impressora estava dizendo que estava sendo impresso e no final da impressora não saiu nada, não tinha um objeto impresso. Eu falei, coloca o pendrive, vê como é que está a emissão da luz. Vou botar aqui de novo para vocês verem. Ó. Então, ele estava fazendo, teoricamente, a emissão da luz, mas o LED está queimado e ele não vai emitir luz e não vai aparecer o objeto. E aí, algumas impressoras trazem até o recado que você tem que fazer a substituição do seu LED. Então é igual a lâmpada da nossa casa. Chega uma hora que tá fraca, que tem que trocar. Até isso a gente tem que observar. A luz emitida, ela vai ficando mais fraca, então às vezes você tem que aumentar o tempo de exposição da luz para ela conseguir chegar naquele potencial que ela chegava quando era nova. Então é bom de vez em quando estar calibrando a resina até para ver a questão da potência desse LED da sua impressora. Aqui também uma questão é o FEP. Se o seu FEP tiver arranhado, aqui tem um furo, certo? Se o seu FEP tiver arranhado com um furo, isso também vai causar danos na sua impressão, pode até ficar falhas. Algo muito trágico aconteceu, que eu derrubei sem querer a plataforma no fundo do tanque e deixei passar. Tirei o objeto, lavei e deixei lá a resina no tanque. No outro dia, quando eu fui ver, a resina fluiu, né, por esse buraco que foi feito no tanque, entrou na impressora, enfim, tive um prejuízo, tive que trocar o LED, a impressora passou um tempo parada, então observa qualquer coisa, limpa todo o tanque, coloca água e olha embaixo se não tá caindo água, se tá vazando em algum canto, para não acontecer esse prejuízo com vocês, tá bom? Trocar o FEP também quando tiver muito arranhado, fosco ou furado, tem que trocar. Outra coisa também é a oscilação de energia. Se você está num ambiente, num local, na cidade, que tem essa oscilação de energia, a potência da luz da impressora ela vai variar ou até mesmo com essa queda da energia não vai haver emissão da luz corretamente. E isso vai danificar a sua impressão. Indico, nesses casos, usar o no break, que aí nessas oscilações de energia, o no break vai ter essa estabilização e vocês vão conseguir ter bons resultados na impressão. Outra coisa é você morar no sul, também a temperatura ambiente vai influenciar, que é mais frio, é um outro tipo de ambiente do que você morar no Nordeste, no Ceará, em pleno Sobral, que o calor ali é extremo. Então, isso também vai influenciar na resina de vocês. O que eu faço aqui, principalmente nas resinas que apresentam mais cargas, que são mais densas, é fazer o aquecimento para deixar ela mais fluida. Essa resina aquecida ela fica mais fluida, então a subida e descida fica melhor do que quando é uma resina muito densa, com muita carga, ela fica mais contida naquela região, é mais difícil de imprimir. Então eu aqueço essa resina, tem um mixer que aquece, vende na AliExpress. Também você pode colocar dentro da sua própria impressora
Um aquecedor, que é um vento quente que vai estar saindo e está sempre mantendo ali aquela resina aquecida, porque às vezes demora 1 hora para imprimir e você aquece no começo, quando chegar no final já esfriou. Então você pode estar colocando esses aquecedores, eles se acoplam dentro da impressora. Existe uma maneira de você se adaptar, colocar ela sobe a tampa da impressora, você coloca um calçado ou pode fazer um furo na própria caixa da tampa da impressora para passar o fio. Existem algumas técnicas, mas isso não vai ser abordado nessa aula de hoje. E outra coisa também, que no começo eu errava muito, na hora que eu ia salvar o nome do arquivo. Às vezes fiz o trabalho, fatiei, vou só botar para imprimir. O arquivo tá no pendrive, mas quando eu coloco na impressora, o arquivo não aparece. Eu não entendi por quê. Existe algo muito simples, que é o nome do arquivo. Quando você coloca caracteres especiais, seja asterisco, porcentagem, acento, por exemplo, paciente João. Quando eu colocava o tio, pronto, já não aparecia mais na impressora. Então, coloquem um nome mais simples, sem nenhum tipo de caractere, sem nenhum acento, que isso também pode vir a atrapalhar. Bom, espero ter ajudado vocês de alguma maneira de esclarecer aí quais são as possibilidades que possam estar causando o erro da impressão 3D. Se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários que se eu não responder, outros podem estar ajudando. Então o grupo da odontologia digital está crescendo cada vez mais e a gente ter mais amigos que possam discutir sobre o assunto vai ser melhor. Então é isso, fica com Deus.